Olá pessoal, aqui quem fala é o professor Marco César para a nossa quinta lição. O estudo de hoje é Em breve ele voltará. Inscreva-se no canal e compartilhe esse vídeo com todos os seus amigos, com todos os seus familiares. Antes de prosseguirmos, vamos fazer uma breve oração. Querido Jesus, muito obrigado, Senhor, pelo Teu Espírito Santo que tem nos ensinado em cada lição que estamos estudando sobre a Tua Palavra. Nos ajude com o Teu Espírito para que possamos compreender essa mensagem em Teu nome. É o que nós te pedimos e agradecemos. Amém. Vamos à nossa primeira pergunta. Que promessa maravilhosa Cristo fez à sua igreja? Apocalipse capítulo 22, versículo 12, nos dá a resposta, quando diz: Eis que venho sem demora, e comigo está a recompensa que tenho para dar a cada um segundo as suas obras. Cristo prometeu voltar nesse texto, Apocalipse 22, 12, mas também existem outros textos que ele também promete voltar. Por exemplo, João capítulo 14, versículos de 1 a 3. Jesus promete voltar e realmente ele cumprirá a sua palavra. Vamos voltar à nossa pergunta. Que promessa maravilhosa Cristo fez à sua igreja? Ele prometeu que em breve vai voltar. E não tenha dúvida de que Jesus cumprirá a sua promessa. Pergunta de número 2. Como foi a subida de Cristo ao céu após ele se despedir dos apóstolos? Nós encontramos a resposta em Atos capítulo 1, versículos 10 e 11. Quando Jesus subiu ao céu, será que apenas os olhos da fé viram? Apenas os anjos viram? Ou foi visível, assim como será também a sua vinda? Ninguém o viu, pois foi secreta? Qual destas alternativas está correta? Vamos ao texto bíblico. Nós encontramos a resposta em Atos capítulo 1, versículos 10 e 11. E estando eles com os olhos fixos no céu, enquanto Jesus subia, eis que 2 homens vestidos de branco se puseram ao lado deles e lhes disseram: Homens da Galileia, por que vocês estão olhando para as alturas? Esse Jesus que foi levado do meio de vocês para o céu virá do modo como vocês o viram subir. Esta ocasião aqui, Cristo estava abençoando os seus discípulos, então Jesus começou a subir. E os discípulos estavam vendo. Quando eles olhavam de forma fixa para Jesus subindo, apareceu 2 homens vestidos de branco. Esses 2 homens eram 2 anjos enviados do céu. E as palavras dos anjos nos ensinam uma coisa maravilhosa. Esse Jesus que foi levado do meio de vocês para o céu virá do modo como vocês o viram subir. Observe que nós temos aqui uma locução verbal, viram subir. Observando só o verbo vir, aqui que nós encontramos viram, observe que quem vê é porque está enxergando alguma coisa. Jesus não subiu de forma invisível, Jesus subiu de forma visível. Todos que estavam ali naquela ocasião viram Jesus subir ao céu. E ele vai voltar da mesma maneira como ele subiu. Muitas pessoas estão completamente enganadas, ensinando de que quando acontecer o arrebatamento da igreja de Deus, as pessoas vão desaparecer. Um piloto de avião desaparece, um motorista de carro desaparece e no seu lugar roupa cai dobrada. Isso é completamente errado. Esse ensinamento de arrebatamento secreto, de que o povo de Deus vai sumindo e aparecendo no céu, isto é antibíblico. Não existe nenhuma mensagem na Bíblia que dá pelo menos uma ideia de que isso vai acontecer. A palavra de Deus é muito clara. Cristo foi para o céu visível e da mesma maneira como ele foi visível, ele vem arrebatar a sua igreja de forma visível. Arrebatamento na Bíblia é ser levado e não sumido. Aqui não aparece nenhum verbo que dá a entender que as pessoas sumiram da terra e apareceram em outro local. Então não caia nessa de pensar de que existe arrebatamento secreto. A Bíblia não mostra nenhum ponto que prove que existe arrebatamento secreto. O que nós vemos aqui é Cristo subindo para o céu de forma visível e ele virá da mesma maneira. Vamos voltar à nossa pergunta. Como foi a subida de Cristo ao céu após ele se despedir dos apóstolos? A resposta é muito clara.
ele foi visível, assim como será a sua vinda. Pergunta número 3. Que outra prova temos de que a vinda de Jesus não será secreta? Apocalipse, capítulo 1, versículo 7, nos dá a resposta. Eis que ele vem com as nuvens, e todo olho o verá, até mesmo aqueles que o traspassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão por causa dele. Certamente. Amém. Todo olho o verá. Cristo virá com todos os anjos do céu. Ele não precisará tocar a terra. Então, todos aqueles que estiverem preparados na volta de Jesus, aqueles que ressuscitaram dentre os mortos, na primeira grande ressurreição, na ressurreição do justo, essas pessoas já ressuscitam transformadas e elas serão levadas até o encontro do Senhor nos ares, juntamente com todos os salvos que estiverem vivos por ocasião da volta de Jesus, que serão transformados no abrir e fechar de olhos. Então, por favor, não pense que o texto lá de 1 Coríntios capítulo 15 está falando de arrebatamento secreto. Não. O apóstolo Paulo deixa claro de que ali um abrir e fechar de olhos é a transformação. Uma pessoa que estava com um corpo corruptível se transformará num corpo incorruptível, semelhante ao de Cristo. E isso acontece no abrir e fechar de olhos. Eles serão completamente transformados na perfeição divina. E agora se unirão com os que ressuscitaram na primeira ressurreição, já transformados, e irão subir até onde Cristo está nos ares. E aqui todo olho o verá. Não há ninguém que conseguirá escapar da presença de Jesus. Até mesmo aqueles que o traspassaram, que mataram a Jesus na cruz do Calvário, esses também, de acordo com Daniel capítulo 12, versículo 2, ressuscitarão para ver a glória de Jesus na nuvem dos céus. Sim, eles ressuscitarão apenas para morrer de novo. Vamos voltar à nossa questão. Que outra prova temos de que a vinda de Jesus não será secreta? Apocalipse 1,7 disse para nós que todo olho o verá. Vamos para a nossa quarta pergunta. Que sinais ocorreriam na terra para identificar a brevidade da volta de Jesus? Vamos ler Mateus 24, versículos 3 até o versículo 8. Vamos ler o versículo 3. Jesus estava sentado no Monte das Oliveiras quando os discípulos se aproximaram dele e, em particular, lhe pediram: diga-nos, quando essas coisas vão acontecer e que sinal haverá da sua vinda e do fim dos tempos? Versículos 4 e 5. E Jesus respondeu: tenham cuidado para que ninguém os engane, porque muitos virão em meu nome dizendo: eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Versículo 6. E vocês ouvirão falar de guerras e rumores de guerras. Fiquem atentos e não se assustem, porque é necessário que isso aconteça, mas ainda não é o fim. Versículos 7 e 8. Porque nação se levantará contra nação, e reino contra reino. Haverá fomes e terremotos em vários lugares. Porém, todas essas coisas são o princípio das dores. Então, nós observamos aqui pelas palavras de Cristo que apareceriam muitos falsos cristos, falsos profetas, guerras, terremotos, fomes, epidemias. Todas essas coisas ruins que acontecem em nosso mundo é para provar de que Jesus em breve vai voltar. Vamos voltar à questão. Quais sinais ocorreriam na terra para indicar a brevidade da volta de Jesus, o surgimento de falsos cristos, guerras e rumores de guerras, fomes e terremotos? Isso aqui só para citar alguns. Vamos para a pergunta de número 5. Que sinais ocorreriam no céu? Como as pessoas reagiriam a tudo isso? Lucas, capítulo 21, versículos 25 e 26, nos dá a resposta. Haverá sinais no sol, na lua e nas estrelas. Sobre a terra, angústia entre as nações, em perplexidade por causa do bramido do mar e das ondas. Haverá pessoas que desmaiarão de terror e pela expectativa das coisas que sobrevirão ao mundo, pois os poderes dos céus serão abalados. Em outros textos, ainda chega até a dizer melhor, diz que o sol escureceria, a lua perderia a sua claridade e as estrelas cairiam. Essas estrelas aqui são estrelas cadentes, são meteoritos
passando na camada da atmosfera. Não temos dúvida de que todas essas profecias aqui do Sol, da Lua e das estrelas já ocorreram, como nós iremos ver a seguir. Sobre as pessoas, como as pessoas reagiriam a todos esses eventos? Essas pessoas chegariam até desmaiar de terror. Imagine quando o sol escureceu, como as pessoas ficaram. Realmente ficaram em desespero. Muitos julgavam que ali era o último dia desse planeta. Muitos chegaram a pensar que ali era o fim do mundo. Vamos voltar à nossa questão. Que sinais ocorreriam no céu? Como as pessoas reagiriam a tudo isso? Sinais no Sol, na Lua e nas estrelas. E muitas pessoas desmaiariam de terror. A profecia cumprida. O escurecimento do Sol se deu no dia 19 de maio de 1780. Esse dia ficou conhecido na história como o Dia Escuro. Quando o dia escuro findou, veio a noite, trazendo com ela uma lua que deveria estar cheia, mas a escuridão sombria a circundava e a escondia. Ou seja, a lua, naquela noite, não apareceu no céu. Ela estava lá, mas completamente escura. Depois da meia-noite, as trevas se findaram, e quando finalmente a lua pôde ser vista, tinha a aparência de sangue. A queda das estrelas ocorreu no dia 13 de novembro de 1833, nos Estados Unidos. Essa foi a maior chuva de estrelas cadentes que se tem notícia. Vamos para a nossa sexta pergunta. O que farão aqueles que não estiverem preparados na volta de Jesus? Apocalipse capítulo 6, versículos 15 a 17, nos dá a resposta. O versículo 15 diz assim: os reis da terra, os grandes, os comandantes, os ricos, os poderosos e todo escravo e todo livre se esconderam nas cavernas e nos penhascos dos montes. Versículo 16 e 17. E disseram aos montes e aos rochedos: caiam sobre nós e nos escondam da face daquele que está sentado no trono e da ira do Cordeiro. Porque chegou o grande dia da ira deles, e quem poderá subsistir? Todas as pessoas que rejeitaram a mensagem de salvação, não aceitaram Jesus como seu Salvador e como Senhor, e assim serão reprovados por Deus. Eles ficarão tão desesperados que correrão para dentro das cavernas e pedirão com que as cavernas caiam sobre eles para que os escondam daquele que está sentado sobre o trono. Mas essa fuga é em vão. Não há como fugir de Deus. Vamos voltar à questão. O que farão aqueles que não estiverem preparados na volta de Jesus? Eles pedirão que as cavernas caiam sobre eles e os escondam da face do Senhor. Vamos para a pergunta de número 7. O que dirão aqueles que estiverem preparados na volta de Jesus? Isaías capítulo 25, versículo 9, nos dá a resposta. Naquele dia se dirá: eis que este é o nosso Deus, em quem esperávamos, e ele nos salvará. Este é o Senhor, a quem aguardávamos. Na sua salvação exultaremos e nos alegraremos. Oxalá você e eu estejamos preparados na volta de Jesus para dizer para Cristo: este é o nosso grande Deus em que esperávamos e ele nos salvará. Vamos voltar à questão. O que dirão aqueles que estiverem preparados na volta de Jesus? Eis que este é o nosso Deus em quem esperávamos e ele nos salvará. Minha decisão. Creio que Jesus em breve voltará. Prometo preparar-me para a sua breve volta e ajudar também outras pessoas nesse preparo. Se esse é o seu desejo, ore comigo agora. Querido Jesus, muito obrigado, Senhor, porque tu prometeste voltar e nós queremos que o Senhor volte logo e nos prepare para morar contigo durante toda a eternidade. Fique conosco e nos ajude. Em teu nome é o que nós te pedimos e agradecemos. Amém. A nossa próxima lição será sobre a prisão de Satanás. É a continuação do estudo que nós tivemos agora. Você vai entender quando e por quanto tempo Satanás ficará preso. Então não perca nosso próximo estudo. Espero você. Até lá. Tchau.